Bom dia! Hoje teremos uma matéria e uma entrevista sobre a exposição Leonardo da Vinci, 500 anos de um gênio. Fiquem com a matéria. Conforme as eras foram passando, os seres humanos foram evoluindo cada vez mais, e com essa evolução vieram diversas invenções e tecnologias. Muitas dessas invenções, mais utilizadas hoje em dia, vieram a surgir na época das revoluções industriais, como carro, trens, etc. Porém, a todo decorrer da história do homem, uma pessoa estava à frente de seu tempo, e essa pessoa era Leonardo da Vinci. Leonardo de Ser Piero da Vinci, ou somente Leonardo da Vinci, foi um polímata nascido na Itália renascentista, que se destacou como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor e etc. Ele nasceu no vilarejo de Vinci, na região de Florença, Itália, em 15 de abril de 1452, e era filho legítimo de Ser Piero, um proprietário rural, e Catarine, uma camponesa. Como inventor, projetou centenas de criações hidráulicas, cosmológicas e mecânicas. Projetos audaciosos para sua época. Na década de 1960, em Madrid, foram encontradas mais de 700 páginas de desenhos sobre aviações, arquiteturas e engenharia mecânica, desenhadas por Leonardo da Vinci. E elas eram datadas entre 1491 e 1495. Por mais que a maioria de suas criações não tenha saído do papel, ele foi extremamente importante para a história. Para homenagear este grande inventor, o Museu de Imagens e Som, o MIS, iria realizar uma exposição celebrando os 500 anos de Da Vinci. Essa exposição seria muito grande e imersiva, de acordo com o site oficial mis-sp.org.br. A amostra, considerada a investigação mais completa e detalhada sobre o trabalho de Leonardo da Vinci, apresenta 18 áreas temáticas que contam a trajetória do grande gênio renascentista e traz réplicas de máquinas desenhadas pelo artista italiano. Os visitantes terão uma experiência multissensorial, com animações gráficas em alta definição, combinadas com conteúdo multimídia e narrativo em áudio, o que permitirá ao público uma vivência divertida, educativa e esclarecedora a pessoas de todas as idades e interesses, sejam elas amantes da arte e da história. Os visitantes também terão a oportunidade de conhecer, pela primeira vez, a mente do homem que lançou as bases para algumas das invenções mais notáveis da sociedade moderna, como o helicóptero, o automóvel, o submarino, o paraquedas e a bicicleta. Porém, com a chegada do coronavírus, tudo teve que ser prorrogado e não tem nova data para ocorrer. Então, para dar um gostinho disso para vocês, nós conseguimos entrevistar a curadoria da exposição. Então, vamos à entrevista. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje iremos entrevistar a curadoria da exposição sobre Da Vinci, no IMS Experience, que inaugurará com essa exposição incrível. Aqui nós temos Murilo, representante dos curadores, para nos responder algumas perguntas. Bom dia, Murilo. Bom dia, senhor Vitor Quaresma. E antes que eu me esqueça, eu não estou aqui sozinho. Estou acompanhado de meu colega Felipe. Bom dia, senhores. Vamos começar com as perguntas? Bom dia. Sim, claro. Então, Murilo, qual a importância dos conceitos e invenções criadas por Da Vinci na atualidade? Bem, é indiscutível que Da Vinci foi um dos maiores cientistas de todos os tempos. Ele criou diversos projetos e até máquinas que são normalmente utilizadas atualmente. Um de seus projetos foi a máquina voadora, que é bem parecida com a asa delta atual. Ela não era muito eficaz devido à sua instabilidade, porém foi um projeto bem futurista na época. Ele também fez um projeto de um tanque de guerra, dentre diversos outros projetos militares. Esse tanque oferecia proteção aos soldados, porém dava diversas desvantagens, já que seriam necessários vários soldados para carregá-lo. Por que vocês acharam que seria interessante fazer as exposições interativas, como na sala de realidade virtual e na sala imersiva? Bem, a gente teve essa ideia pensando na experiência que os visitantes teriam. Ela ia possibilitar que o público não só aproveitasse e absorvesse mais informação sobre as invenções, como também deixaria a exposição mais dinâmica. A sala de realidade virtual estava inclusa nisso, enquanto a sala imersiva apresentava um resumo da vida do artista, como um filme.
que estava em todas as paredes da sala, inclusive no chão. E como visto pelas opiniões dos visitantes, fizemos uma boa escolha. E como foi a recepção do público à exposição de vocês? Foi surpreendente. Tivemos um grande sucesso e passamos por diversos países, como Itália, Peru, Chile e Colômbia. Desde novembro de 2019 até 5 de março de 2020, passaram ao menos 400 mil pessoas pela exposição. Isso fez com que ela fosse prorrogada até o dia 31 de maio, porém foi cancelada devido ao coronavírus. Por que a escolha de realizar uma exposição sobre Da Vinci? E o que ela pode apresentar nos dias atuais? Bem, o intuito inicial dessa exposição foi para honrar Leonardo da Vinci, 500 anos após sua morte, e ela mostra a genialidade dele, mostrando que ele não era apenas o homem que pintou a Mona Lisa e criou o homem vitruviano, como ele é geralmente conhecido. Essa exposição está direcionada para apontar curiosidades sobre o filósofo, que mostra nos dias atuais que, mesmo contrariado e desacreditado, podemos dar origem a algo inovador, mesmo que seja só para nós mesmos, sendo uma técnica para ajudar a tocar um instrumento ou cozinhar um alimento. E por fim, Murilo, de todas as invenções e conceitos criados por Da Vinci, quais que você considera mais peculiares? Bem, quase todas as ideias desse grande pensador eram com propósitos de praticidade, desde o dia a dia até em situações de guerra. Porém, sempre existem exceções, como o chamado andador aquático, que tinha o propósito de permitir que um ser humano andasse sobre a água, com 2 flutuadores e 2 bastões para permitir o equilíbrio. Contudo, isso seria ineficiente, uma vez que naquela época já haviam navios e outros meios de transporte aquático mais rápidos e mais seguros, e muitas pessoas não teriam capacidade física e motora para utilizar esse mecanismo. Muito obrigado pela sua atenção, Murilo. Esperamos que essa situação que estamos passando no país termine logo. Isso mesmo. Acreditamos que essa entrevista manterá a chama de curiosidade acesa nas pessoas e que elas queiram ir mais e mais às suas exposições. Que é isso, eu que agradeço a recepção de vocês.